me parece haver uma diferença entre pessoas que nascem com a deficiência e quem adquire. Porque o caso das pessoas que adquiriram a deficiência, elas sabem, elas já viveram um mundo sem deficiência, sem limitação, e em muitos casos elas querem continuar vivendo aquilo. Bem-vindo ao Papo Nômade. Aqui, cada conversa é uma viagem. Aqui é um espaço livre de julgamentos, onde a gente traz histórias reais para quem busca mais sentido na vida, mais liberdade e mais movimento. Porque liberdade não está no destino, mas sim na importância de se mover. E falar em movimento, hoje a gente vai conversar com o Márcio. Márcio é presidente do Comped? Isso, estou presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência há 2 anos já. Queria te agradecer, né, por ter aceitado o nosso convite. Eu vi que você mandou uma mensagem lá no comentário de um outro vídeo que a gente fez, né, que foi uma conversa com a Mel Marinho e a sua mãe, né, a Thalita. E aí você comentou lá, eu falei, bom, vamos conversar, claro, né? Bora. A Thalita é conselheira, né? A Thalita é conselheira e a Mel é minha parceira de natação também. Então, quando eu assisti e ela mencionou, eu falei, pô, acho que valeria, né? Acho que valeria um pouco, é um pouco da nossa luta também, né? É conscientizar a população sobre a pessoa com deficiência e como lidar com tudo isso. Então, eu que agradeço pelo convite. Ah, bacana, legal. Bom, pessoal, para vocês que estão nos assistindo ou só nos ouvindo aí no Spotify, hoje a gente está aqui na casa do Colono. A gente pediu aqui o nosso cafezinho. Hoje está um pouquinho quente. Eu pedi o que eu gosto aqui em dias que está quente. Eu pedi um vietnamita. O Márcio foi num café com tônica? É um expresso tônica, meu expresso preferido. Expresso tônica? Esse eu não tinha visto ainda não. É gelado também. É gelado também? É gelado também. Ó, e tá aí para vocês aí. Um expresso tônica foi o que ele pediu. Esse eu não tinha visto, eu acho que nem no cardápio eu tinha lido ainda. O Dogão foi no tradicional, no expresso tradicional pão de queijo. Mas, para começar, vamos falar da sua deficiência? Vamos, bora. Vocês não estão vendo, mas o Márcio tem uma cadeira aqui, é de fibra de carbono. Isso. A cadeira dele, a cadeira de roda dele, de fibra de carbono. Estilosa, bonita, entendeu? Acho bem da hora. Mas primeiro, você nasceu com alguma deficiência ou adquiriu? Não, a minha deficiência é adquirida, né? Eu quero aproveitar, só porque como tem áudio também, e até pensando no nosso público da deficiência visual, eu vou aproveitar para me autodescrever. Claro. Eu sou um homem branco, tenho 42 anos, já um pouco grisalho, um pouco é bondade minha. Tô com a barba por fazer, visto uma camisa cor-de-rosa, uma calça também vinho, e uso uma cadeira de rodas preta com alguns detalhes em amarelo. Estou sentado em uma mesa redonda aqui de lado com o Guilherme. Agora, sobre a pergunta em si, né, a minha deficiência ela é oriunda de uma doença neurológica chamada esclerose múltipla, razoavelmente raro, né? Ela começou, acho que em 2009, e eu só fui ter o diagnóstico em 2012, né, correto. Na época eu não morava aqui em Poços ainda, não sou natural daqui. E com isso eu fui gradativamente perdendo o movimento das pernas, né? Então eu brinco que eu passei por várias fases da deficiência. Eu não tive nenhuma deficiência. Depois eu comecei a usar um apoio para andar, uma muleta. Depois 2 muletas, muleta com órtese, até que ficou tão difícil que era mais fácil. Eu ia ganhar mais tempo usando a cadeira de rodas, né? Isso foi já em 2017, então há quase 10 anos aí, cadeirante. Legal, bacana. Você falou aqui agora no início, me deu até meio para mim, foi até um puxão de orelha, uma atenção que você se descreveu, né, no início para a inclusão dos deficientes visuais.
E numa outra oportunidade a gente gravou aqui com a Isabel e com o Fernando, e o Fernando é deficiente visual, e até mesmo com a presença dele, essa autodescrição não foi nem, não vou dizer mencionada, mas não foi observada. Assim, não é um costume ainda, né? E isso você Não é um acabou de costume. fazer, e eu fiquei aqui pensando, falei, cara, nem quando a gente gravou com o Fernando, aí fica aí a dica pra vocês, pra quem não assistiu essa entrevista com o Fernando e com a Isabel, vai ficar um cardzinho aqui em cima. Ó, o Bruno chegou com o nosso cafezinho. Opa, Pode ficar à vontade, Bruno. Então, é isso mesmo. aproveitando a observação do Márcio, para quem está só nos ouvindo, né, os nossos amigos aí que nos escutam, ele pediu um expresso com tônica e, cara, parece um drink, vem com limão, uma tônica e um café com gelo. Isso aí. E o meu, um vietnamita, ele vai leite condensado, caramelo, café e gelo. Tá quente hoje, então eu acabei pedindo esse. E um pão de queijo é meu. Obrigado, Bruno. Você aceita um pão de queijo? Obrigado. E eu pedi também para acompanhar um pão de queijo. O Dogão pediu um expresso. Delícia. Na próxima eu recomendo. Na próxima Provar. eu vou pedir esse daí para poder experimentar esse expresso com tônica. Então, fica essa dica aí para vocês assistirem essa entrevista aí com a Isabel e com o Fernando, que foi bem interessante. E eles também são parceiros, né? São seu parceiro Sim. seu também lá do CIDEP, né? E para quem não conhece o CIDEP, ou também não assistiu a entrevista, a gente teve 2 episódios com o pessoal do CIDEP lá. O Bruno, o Heraldo e o Léo. E eles estão à frente todo aí do projeto do CIDEP, que é bem legal, bem bacana. Convido vocês aí a assistirem também esse podcast, porque assim, é de muita valia entender qual é a função deles e até mesmo ajudar também, né? Sim. Essa instituição, né? Porque não só... Você acredita que eu fui entender realmente o que era o CIDEP depois que eu gravei com eles? Eu acredito. Conhecendo eles há bastante tempo, indo lá várias vezes, mas eu fui entender mesmo o CIDEP, que ele é um clube esportivo. É um clube. É um clube esportivo. Um clube de paradesporto, no caso, né? Mas assim como a gente tem, sei lá, em São Paulo, Pinheiros e tantos outros clubes, o CIDEP é um clube e treina atletas. A única diferença é que no caso do CIDEP são para atletas e para desporto. Mas de resto, a lógica, o funcionamento é o mesmo. Ele tem que se filiar às federações, confederações. E aí, né, conforme isso, as coisas se desenvolvem, a gente tem casos de atletas convocados para a seleção, como qualquer outro clube, né? Mas então... muitas vezes, realmente, as pessoas olham apenas como um projeto social. Não que não tenha o lado social do projeto, mas é um clube também que trabalha com alto rendimento, esporte de alto rendimento. Então, falar em alto rendimento, você disse que a Mel é sua companheira de natação. Você é atleta ou faz mais por lazer? Eu procurei o CIDEP a priori porque para cadeirante é bastante difícil a gente encontrar uma atividade aeróbica, né? Você vai na academia, você tem esteira, tem step, mas não tem nada, né, adaptado e tal. Então eu queria nadar, né? É uma coisa que eu já tinha feito antes. Queria voltar a nadar, então eu fui sem pretensões, mas agora o pessoal já está querendo me levar aí para competição. Tá meio, não dá para fugir. E o que você acha disso? Você se sente preparado para isso? Não, mas vai sem preparar, mas se sente preparado, não? Já foi em algum campeonato? Já assistiu? Só antes. No paradesporto não. Não? No paradesporto não. Não é meu objetivo principal, mas acho que vai ser uma experiência bacana. Se você iria competir contra a Mel?
Não sei. Por causa do nível, né? Tem que ver o nível. Porque no esporte paralímpico você tem classes, né? Classes. Então, dependendo da deficiência, você é enquadrado numa determinada classe e compete com pessoas que têm um nível próximo de comprometimento. Então, não sei, eu acredito que a Mel é uma classe acima da minha, mas eu só vou descobrir quando eu fizer. Ela é S5, eu acho. S5? 5 ou 6. Bom, a gente vai ter que assistir esse podcast novamente, vai ter que rever esse podcast, então vai ficar um cardzinho aqui em cima para vocês assistirem, que a gente acabou dividindo em 2 partes esse bate-papo com a Mel e a Thalita. Ficou bem interessante, acabamos estendendo a conversa, porque a gente tem histórias bem legais assim, bem bacana, e a gente acabou dividindo ele em 2 episódios, para não ficar muito extenso, um só. Então convido vocês a assistirem as 2 partes, tá certo? E a gente vai ter que rever para lembrar qual é a classe dela. E o Comped, como que ele nasceu? E quando ele nasceu? Tá, o Comped, ele é daqui, né, de Poços de Caldas, ele é de 2006. Ele foi criado com uma lei de 2006. Como eu te disse, eu não sou da cidade, né, eu mudei para cá em 2017 para frequentar a ACD, né, que hoje, onde funciona a DEFIP, era uma ACD, então eu fui admitido ali e convivendo ali eu descobri o conselho. E acho que talvez eu falo que sempre me parece haver uma diferença entre pessoas que nascem com a deficiência e quem adquire. Porque o caso das pessoas que adquiriram a deficiência, elas já viveram um mundo sem deficiência, sem limitação, e em muitos casos elas querem continuar vivendo aquilo. Né? Enquanto... Não aceita? Não que não aceita, mas ela quer continuar. Eu, por exemplo, eu fazia corrida de rua, não era nada profissional, assim, mas brincadeira. Eu falei, eu queria voltar a fazer, sabe? Ah, tá. Você fala na questão de uma necessidade de continuar vivenciando aquilo. Vivendo como todo mundo. E aí eu fui, treinei um pouco, tal. A gente participei de algumas ali na João Pinheiro, com a cadeira, que é bem mais difícil. Mas eu fiz. Então falei, dá pra fazer, sabe? Corrida na João Pinheiro ali? Corrida. Com a cadeira. Mas... Da PAI eu cheguei a fazer, da então a ACD eu fiz uma dos bombeiros. Não, mas o asfalto não ajuda, né? Não, nada ajuda. É na força de vontade mesmo. Mas é possível. Eu fiz. E aí eu fiquei com isso, sabe? Eu quero fazer as coisas que eu fazia. Eu quero, por exemplo, sair da minha casa e poder vir aqui tomar um café sozinho. Só que para isso, eu preciso de condições, eu preciso de adaptações. Eu preciso que tenha uma vaga para eu estacionar o carro, ou se eu vier de transporte público, eu preciso que o transporte público seja acessível, eu preciso que eu consiga caminhar pelas calçadas com a cadeira, que tenham rampas para eu subir e descer, né, das calçadas, tudo isso. Então, com essas adaptações, é possível viver uma vida aí normal. E quando eu comecei a me deparar com a falta de acessibilidade, eu falei, não, eu preciso de alguma forma me envolver com isso e lutar para que essas condições mudem, né? Porque são direitos já garantidos por lei. E aí apareceu o Comped, eu descobri, eu entrei, né? Então a ACD me indicou lá em 2017, eu fiquei em período ali 17, 18. Depois fui reeleito para um outro mandato, que foi até 2021, por causa da pandemia, né? A gente estendeu. E voltei agora nesse, né? Então, o conselho ele tem uma limitação, né? As pessoas elas podem participar de 2 mandatos seguidos apenas. Depois elas têm que ficar um tempo fora. Para renovar mesmo, liderança e tal, né? Alternar, tudo isso. Então eu fiquei fora esse tempo, voltei agora. E essa tem sido a minha luta particular, mas também dos outros conselheiros.
Entendi. E como é que você vê a evolução dentro dessa luta de vocês, mesmo sendo um direito garantido? É lento, mas tem evoluído, sabe? Se a gente parar para pensar, o maior marco legal do Brasil é de 2013, que é a chamada Lei Brasileira de Inclusão. Então ela tem aí 12 anos. 12 anos é um período curto, historicamente, para a aprovação de uma lei e a sua colocação em prática, né? Principalmente pela abrangência que a LBI tem. Claro, existem outros dispositivos legais mais antigos, tudo isso, mas a lei, por si só no papel, ela não garante. Você tem que fazer na prática com que ela aconteça, né? Exigir, cobrar, e a gente tem feito isso. Acho que de 2017 para cá, na cidade a gente avançou relativamente bem. Basta ver aqui, por exemplo, o centro aqui da cidade, né? Antigamente, até 2 anos atrás, eu não conseguia chegar na rua Rio de Janeiro. Agora, com a obra ali das calçadas e tal, ela ficou muito melhor para nós, né? É insuficiente? É insuficiente. O ideal é que a cidade toda fosse assim. Mas a gente tem caminhado, né? Esse ano, pelo Conselho, a gente conseguiu, ano passado, nós fizemos a acessibilidade na Nico Duarte toda, com rampa, então a gente está indo para os bairros também. A Champanhar deu uma melhorada. Esse ano vai continuar na João Pinheiro, na Antônio Toni, então a gente tem ido. Mas é custoso, né? É custoso. O Comped, ele atua mais como na parte de fiscalização dessas leis, normas, junto à prefeitura, os órgãos públicos, ou ele também ajuda a criar também? Isso, as duas coisas. O Conselho tem um papel de fiscalizado, um papel fiscalizador, né? Então, olha, isso aqui não está adequado, por favor corrigir e tal. E aí, no limite, se a coisa não anda, a gente vai subindo, né? Vai para o Ministério Público, enfim. Mas temos tido respostas boas, né? E também de propor, né? Seja uma política nova ou mesmo melhorias em algumas coisas que já existem. É claro que, assim, quanto maior a mobilização, e aí das pessoas com deficiência em si, né, maior a chance do poder político te ouvir, né? Isso como qualquer grupo. Então a gente tem trabalhado na fiscalização, na proposição. A gente recebe denúncias às vezes, né, de violação de direitos, encaminha isso para os órgãos competentes. E também na própria mobilização das pessoas com deficiência, que é uma mobilização mais difícil. Porque, veja, você tem outros grupos aí que são considerados minorias sociais, né? Por exemplo, população negra. É muito mais fácil eles se mobilizarem do que pessoa com deficiência, porque o próprio ambiente físico dificulta o encontro dessas pessoas. Então imagina que eu quero fazer uma reunião de 10 cadeirantes, 5 pessoas com deficiência visual, e aí você tem uma série de obstáculos na própria cidade, no próprio ambiente físico, que dificultam esse encontro. É interessante isso. Realmente, um dos motivos da gente gravar muito aqui na Casa do Colono, aqui tem uma acessibilidade, por mais que tenha uma escadaria aqui das termas, mas tem um elevador aqui para o cadeirante. E isso facilita. Não só aqui, como acho do outro lado lá também, não tem? Tem por baixo ali. Por baixo lá, né, tem um elevador. Então aqui nas termas tem uma acessibilidade, e aqui o café tem uma acessibilidade que facilita para que a gente tenha convidados, assim como você, como a Mel, para que a gente possa conversar. Em determinadas cafeterias aqui da cidade, a gente não tem essa acessibilidade. Não. Tem ali um degrauzinho ou outro tal, que assim, não é um empecilho, mas dificulta, né? Não, às vezes é um empecilho, sim. Porque o nível de comprometimento varia, né? Então, alguns degraus pequenos eu consigo ultrapassar.
por conta do tipo de cadeira que eu tenho, da força que eu tenho no braço, tal, mas tem outras pessoas que não conseguem. Que não tem essa mesma Não conseguem. autonomia, Então, né? a gente realmente precisa que os espaços sejam acessíveis para todos, né? Assim, saindo um pouquinho do espaço, né? Vamos agora para uma parte mais de consciência. A gente tem aí um relato recente, muito, muito recente, eu vou dizer talvez 2, 3 dias, né? Para quem está nos assistindo agora, vai passar mais tempo. De um... Eu não vou dizer um atleta, né? É um rapaz que ele estava fazendo a prova, né? A TAF, para ser delegado, e ele tem nanismo. Não sei se você viu esse caso. Não. Ele tem nanismo e ele fez a prova, acho que faz, se eu não me engano, salvo engano, aí de uns 5 dias no máximo. E a prova da TAF, né, não foi adaptada para ele. Então, a corrida de 50 metros, ele conseguiu, né, no tempo limite. Mas o salto em distância, ele não atingiu o mínimo do salto em distância. Desqualificaram ele. E aí, lógico, que ele vai entrar com um processo de que o TAF não foi adaptado para ele tem nanismo. Então, assim, eu vi o vídeo e, de fato, cara, foi muito pouco que ele não atingiu o mínimo. Mas aí, no vídeo mesmo mostra que ele fez o salto e aí o avaliador falou, olha, você não atingiu o mínimo esperado na prova, você tem mais uma chance de fazer a prova. Só que, tipo, o mínimo na prova é para uma pessoa de estatura normal. É outra envergadura, outra envergadura que não tem deficiência nenhuma. Ele o nanismo dele, né, o nível de nanismo, ele é anão mesmo. Então, ele, pelo vídeo, sei lá, ele deve ter uma estatura de uma criança de 10 anos, mais ou menos. E a prova do TAF estatura aí, você espera uma pessoa que tem 1,5 m, né, mais ou menos aí. E aí, lógico que ele se sentiu excluído, né, de certa forma houve um preconceito ali de não ter adaptado para ele. E aí tiraram a oportunidade dele passar e ser delegado. Então, assim, a gente está falando de uma questão que não é só de acessibilidade de ambientes, mas sim de conscientização, observação de uma sociedade como um todo, né? Perfeito, Helene. O conceito de deficiência hoje, ele é entendido da seguinte maneira. A deficiência é fruto de uma relação entre uma propriedade do seu corpo e o ambiente. Então, ela não é mais vista como era antigamente, aquela questão puramente médica. Você tem lá um CID, uma doença qualquer, então você antigamente a gente via a pessoa é deficiente, porque é a falta de um membro. Isso, né? É uma coisa muito bem específica, fechada, falta de um membro ou mobilidade. Exato. Hoje se entende que ela é fruto dessa relação, de uma relação. Então, por exemplo, eu cheguei aqui no café, tem uma escada. Se tem só a escada, eu realmente não consigo viver plenamente. Mas se tem um elevador, a deficiência some. Tá? Então, agora, isso do ponto de vista da acessibilidade física, que é o que a gente falava antes. Mas a gente tem também do ponto de vista atitudinal, Sim. que é o ponto que você levantou, e do ponto de vista legal, porque às vezes tem dispositivos legais que ainda não garantem a plena participação das pessoas com deficiência na sociedade, por incrível que pareça. Então esse, do ponto de vista atitudinal, que é o que a gente chama de capacitismo. O que é o capacitismo? É o preconceito com a pessoa com deficiência baseado numa ideia do que ela é capaz. Então você olha aquela pessoa e fala assim, nossa, coitada, ele não consegue fazer nada. Aí bota a mesma pessoa na piscina para nadar com a Mel, sei lá, e a pessoa leva um pau. Sim, a Mel contou um episódio do priminho dela, que o priminho dela tirou sarro dela, que
ele ganhava dela, que não sei o que e tal. Aí quando chegou na piscina mesmo, ele perdeu. Aí ali ele aprendeu que, opa, calma lá, né? Não é bem assim. Então assim, a gente... Ele acabou pedindo dicas para ela de como melhorar. Aí, a gente tem essa busca pelo que a gente chama de adaptações razoáveis. Então, com adaptações, a pessoa deixa de ser deficiente, né? A deficiência não está na pessoa, ela está no espaço, ou ela está nas outras pessoas que interagem com ela, né? Esse caso que você citou mesmo, talvez o absurdo fique mais evidente se a gente pensar no seguinte: é mais ou menos como pedir para uma pessoa que não enxerga fazer uma prova escrita. É a mesma coisa, o princípio é o mesmo. Sim. Então, assim, quando você tem um caso desse, o que você faz? Tem alguém que faz a leitura da prova. Da mesma forma para ele, né? Teria que ter uma adaptação. Teria que ter um pensamento à frente de que, ou até mesmo na inscrição, ter colocado ali uma observação, se a pessoa tem ou não, para eles poderem saber se na hora da prova eles têm que fazer a adaptação na prova ou não para aquela pessoa. Se o edital não contemplava isso, é uma barreira legal. Exatamente. Então, assim, as barreiras não são... Tem que ver onde está o erro, né? A gente foca muito no físico, mas não é só isso. É gente que ocupa vaga de estacionamento, por exemplo, sem ter direito. Você diz que ao chegar aqui, né, tem uma vaga aqui perto, são poucas as vagas. São poucas. E mesmo assim a vaga estava ocupada, mas não dava para saber se era ou não, eu não vi. De uma pessoa deficiente. E aí tem aquela questão da população de, rapidinho. Mas eu já lidei muito com isso. 5 minutinhos. As pessoas, às vezes, elas não têm... primeiro, falta informação. Então, por exemplo, não sei se todo mundo que está assistindo sabe para que serve aquela faixa zebrada que tem ou do lado ou atrás da vaga. Hoje em dia eu sei, porque eu assisti um vídeo na página do Comped, no Instagram do Comped. Eu fui, lógico, dar uma olhada, dar uma pesquisada, me inteirar um pouquinho mais do assunto, para não chegar aqui totalmente leigo para conversar com o Márcio e só fazer perguntas sobre a cadeira dele de fibra de carbono, que é muito bonita. Então fui dar uma olhadinha lá e aprendi do porquê da faixa zebrada. Então eu vou tomar o seu espaço e contar. Gente, no espaço ali demarcado no chão, que a vaga é para cadeirante de estacionamento, sempre tem uma faixa zebrada, na maioria das vezes atrás, né, da vaga. Por que não parar nem em cima dessa faixa zebrada amarela? Porque um carro para PCD, ainda mais para cadeirante, quando você abre o porta-mala, né, que a pessoa vai entrar por detrás do carro, ele abre-se uma rampa. E na maioria das vezes é 2 dobraduras de rampa para ter esse acesso. Fora o espaço que tem que ter de mobilidade da cadeira para poder adentrar dentro dessa rampa, né? Então, assim, a vaga já é muito importante, porque a maioria dos carros, vou dizer, sempre é um carro grande, uma SUV praticamente, uma Spin, que são sempre carros doblô, que são sempre carros grandes, justamente para caber a cadeira aberta dentro do carro, porque hoje em dia a gente tem cadeirante que dirige, né? Carro adaptado. Então o carro já é grande, por isso que a vaga é grande. E ainda assim tem o espaço zebrado, que é justamente para a abertura da rampa. Então, assim, a gente tem a consciência de não parar tanto na vaga e nem em cima da faixa zebrada, e ainda assim, se possível, deixar um espacinho a mais, é muito válido, entendeu? É necessário, né, por conta disso. Correto. Não, é isso, né? É isso. Quando essa faixa está do lado, é para casos como o meu. Então, por exemplo, eu dirijo. E aí, que eu preciso abrir a porta totalmente do carro para fazer a transferência e guardar a cadeira. Então, às vezes eu chego na vaga, tem uma moto. E aí eu tô preso. E às vezes a pessoa não faz de maldade, ela realmente não sabe para que serve. Ela realmente não tem essa educação. Falta um pouco dessa educação, dessa conscientização, explicar, né? Falta mais do que eventos para conscientizar a população. Talvez, o Conselho tem feito alguns, né? A gente fez agora em fevereiro, início de fevereiro, aqui
na Francisco Faria Lobato, que a gente tem um problema ali, de ter uns hotéis que colocaram, que as pessoas insistem em parar em frente a esses hotéis no passeio, e inviabilizando a passagem do pedestre. Né? Não só do cadeirante, às vezes até do pedestre mesmo, tem que ir pela rua e tal. Fizemos um evento então com o Demutran, com a Secretaria de Assistência Social, que são parceiros, e a ideia é colocar cadeiras de roda nas vagas de carro, para que a pessoa que vá parar com o carro sinta o que a gente sente quando a gente chega na nossa vaga e não tem. Então nós colocamos lá as cadeiras, e aí tinha lá, só 5 minutos, já volto, com as mesmas desculpas que eles nos dão, né? E aí nesse dia tinha carros estacionados irregularmente, eles foram multados, guinchados, foi feita uma conscientização das pessoas que passavam, e a gente tem mais algumas dessas ações previstas aí para esse ano, né? Sempre no sentido de conscientizar, né? Porque às vezes tem pessoa que para realmente sabendo, né? Mas tem muita gente que realmente não sabe, né? Vê aquele desenho, fala, não sei o que é isso, vou parar aqui, aquela pintura. Eu não vou ser hipócrita aqui e falar que eu nunca fiz isso, ou recentemente eu não fiz, porque até não tenho mais carro nem moto faz um bom tempo. Moro aqui mais perto do centro, não vejo essa necessidade. Mas eu confesso que sim, já fiz isso, não vou ser hipócrita de falar que eu nunca fiz. E até peço desculpa por isso. E até tem uma brincadeira que eu me lembrei aqui, que foi agora recente, que eu sempre brinquei com isso. Mas é lógico que, assim, a gente brinca entre amigos e tudo mais. Mas eu acho que você já deve ter ouvido isso. Quando você vai chegar na vaga e daí não tem vaga nenhuma no centro, aí só tem a vaga do deficiente ou do idoso. Aí até tava de carona com uma amiga minha, a gente estava indo fazer uma produção, aí só tinha uma vaga, aí ela falou assim, vou parar aqui na vaga aqui, rapidinho, porque é de deficiente. Eu falei assim, você não tem um adesivo, você vai ter que descer mancando, ou você vai ter que alegar que tem problema neurológico, alguma coisa assim, pra poder parar na vaga. Aí, na hora ela riu, brincou assim e tal, mas aí, lógico, ela não parou na vaga. E eu já ouvi isso antes, de brincadeiras de você falar assim, você tem essa vaga. Você, não, esquenta não, eu desço mancando. Mas isso não funciona, tá, gente? Porque você precisa de um cartão para deixar no carro. Para colocar no carro. Um adesivo eu posso comprar aqui na banca de jornal, aí, qualquer coisa, e colar, isso não serve. É um cartão adesivo feito... somente no carro não serve. Não, isso aí qualquer um pode comprar. É um cartão que você tem que levar uma documentação, né, comprovando lá a deficiência aqui no Demutran, e eles fazem um cartão de estacionamento. Essa brincadeira capacitista, preconceituosa, você já ouviu ou dessa você nunca tinha ouvido? Já conheço. Eu lembro quando saiu um dos filmes lá da Marvel, aí, acho que dos Vingadores, o último filme e tal, e as salas lotadas e tal, e tinha pessoas que iam pro shopping, não foi aqui que eu vi, mas pegavam a cadeira de rodas do shopping para fingir de pessoa com deficiência e conseguir assistir a sessão. Para poder, porque o shopping tá lotado? Porque a sala já estava cheia, né? Só não estavam ocupados alguns assentos de PCD. Aí o camarada chega num ponto desse, assim, então... De usar a cadeira de roda para poder pegar uma vaga. É o fim, né? É o fim da picada. Mas assim, tem algumas coisas que eu acho que contribuem para isso. Porque você falou que algumas coisas na sociedade, você fala? Pensa comigo. Por que o comércio muitas vezes não está adaptado? Ou por que a pessoa não se sente mal de parar numa vaga de PCD e tal? Porque muitas vezes ela não encontra essas pessoas na rua. Ela não vê, não é comum. Não é comum você ver um cadeirante aqui pela cidade. Hoje tá um pouco mais, mas não é, mesmo assim não é comum. Sim. Você vê um cego sozinho andando com a bengala e tal. Então, o que a pessoa falou? Essa vaga está aqui, não existe ninguém nunca vai ocupar, então eu vou parar. Agora, por que muitas vezes não tem ninguém? Porque é difícil chegar. É difícil para a gente circular em lugares não adaptados. E aí você tem um ciclo
de invisibilidade. A pessoa com deficiência não sai de casa porque o ambiente é muito inóspito, então ela não é vista. Se ela não é vista, as pessoas acham que ela não existe. Se as pessoas acham que ela não existe, elas não veem necessidade de adaptar o ambiente. O ambiente continua ruim, ela não sai de casa, ela não é vista. E também entra naquele mérito também, tipo assim, o ambiente tem que estar 100% adaptado para a pessoa sair. Não é que ele tem que estar 100% adaptado, é que ele, se tiver no mínimo minimamente adaptado, você começa a quebrar essas barreiras. Quando você viaja para cidades que são melhores nesse sentido, a quantidade de pessoas com deficiência que você vê na rua é maior. Muito diferente. Eu tive... Assim, na nossa região aqui, Poços, sente que Poços, comparado a cidades do mesmo porte, Varginha e Pouso Alegre, que são as maiores, São João da Boa Vista e tal, Poços, você acredita que é mais adaptado do que essas outras cidades? A gente tem uma dificuldade inerente aqui em Poços, que Varginha compartilha nesse caso, que é o terreno. A cidade é montanhosa, então, do ponto de vista da deficiência física, tem limites, né? Isso foge ao controle, né? Isso é característica natural da cidade. Mas, por exemplo, o que a gente tem lutado, então, pensando assim, né? Para que o centro da cidade seja o mais acessível possível, e o transporte público, que aí a pessoa consegue sair da casa dela, vir, resolver o que ela tem para resolver no centro e voltar, né? Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem caminhado bem. Mas Varginha é um terror. Varginha é um terror. Varginha não tem nem calçada, gente. Não, Varginha é um terror. Eu brinco com os varginhenses e tal, não tem nem calçada. Pouso Alegre tem uma vantagem de terreno, mas não aproveita muito, assim, o pouco que eu tive lá não me pareceu muito acessível, e aqui a gente tem feito avanços significativos, sobretudo na área central. Você acha que o transporte público declinou ou ele melhorou? O transporte é a queixa que a gente mais recebe, porque o que acontece? Como a cidade tem essa questão do relevo, então não é todo mundo que vai conseguir chegar a um ponto de ônibus. Então, embora a frota seja adaptada, tenha elevadores e tal, a gente tem esse passo anterior, que é chegar ao ponto. Para compensar isso, a empresa tem o transporte porta a porta. Vocês já devem ter visto aquelas vans, que aí ela busca na casa e leva no lugar, né? Com a pandemia, esses horários foram muito diminuídos, né? Cessou o horário noturno das vans e cessou o fim de semana, e não voltou ainda. Então, assim, uma pessoa com deficiência que quer estudar à noite, por exemplo, hoje ela está impedida. Desde a pandemia? Desde a pandemia. Isso é uma luta que o Conselho tem levado aí há muito tempo, e agora, com esse decreto recente, né, do subsídio, uma das coisas que a gente conseguiu encaixar ali foi a volta dos horários noturnos e de fim de semana da van. Porque a pessoa com deficiência, ela estava impedida de sair à noite para se divertir, qualquer coisa, fim de semana, né? Então, assim, quem não mora aqui no centro ou quem não tem carro próprio... Na sua visão, assim... Então, isso agora vai melhorar, porque vai voltar, mas foi uma luta grande. Na sua visão, qual é o maior desafio da pessoa com deficiência? Da pessoa ou da causa? Porque da pessoa aí você pode ir por... Se for da pessoa, você tem que ir pela deficiência dela, né? Mas então vamos dizer da causa. Qual seria então da causa, que é um geral? Eu sei que são várias, mas... Eu acho que da causa é a conscientização da população, né? Da população sem deficiência, e a eliminação do capacitismo. Porque com isso você traz mais pessoas para reivindicar junto com as pessoas com deficiência. Assim, a eliminação do capacitismo ou a mitigação, né? A gente trabalha sempre mirando lá em cima para chegar. Né? Uhum. Mas é porque assim, eu acredito que há também a questão do preconceito consigo mesmo, de aceitação, né? De aceitar do ponto de vista individual, aceitar a sua deficiência e enfrentar a população.
a população, você está num ambiente que é capacitista, a pessoa não vai querer sair de casa porque ela já tem essa dificuldade consigo mesmo, né? Já é duas lutas, a luta interna e depois enfrentar a voz do povo, que é pesada. Então, você acha que se promovesse algumas coisas na escola, apesar que eu vejo relato tanto da Isabel, conversando com a Mel, que na escola os jovens, as crianças, são quase que não tem esse preconceito. É mais dos mais velhos, dos adultos. É por isso que a inclusão escolar é fundamental. Né? Quando você naturaliza a convivência com uma pessoa com deficiência desde de criança... Por isso que o evento, os eventos no CIDEP, né, lá do... O Festival Paralímpico? Festival Paralímpico é de extrema importância, sim, né? Sem dúvida. Esses festivais. Meus filhos adoram. Minha filha, esse ano ela já me perguntou, o ano passado ela me perguntou quando que ia ter, porque ela, já levei eles 3 vezes e eles adoram, e ela já me perguntou várias vezes como vai ter, porque na sala dela, ela estudando no municipal, o ano passado tinha, esse ano não tem. Uma menina com deficiência que ela fazia amizade muito fácil, virou amiguinha, então ela sempre pergunta. Então, por isso a importância desses eventos. Mas o que eu vejo é que essa conscientização não sei se é o coração mais puro, mais amoroso das crianças, não tem tanto isso nas escolas, esse capacitismo, mas sim dos mais velhos. Uhum. Mas a impressão que eu tenho é que é uma questão geracional mesmo. Porque a inclusão escolar, ela é muito recente. O efeito borboleta, tá? Ela é muito recente. E assim, ainda é uma briga, né? Então, por exemplo, eu não estudei com nenhuma criança com deficiência durante toda a minha trajetória. Na faculdade, eu fiz uma disciplina que tinha um rapaz com deficiência visual, só. Então, assim, eu não tive, para mim não foi natural. Agora, se você tem lá, desde os 4, 5 anos, sei lá, né? A convivência, a pessoa entende que ela está em formação de caráter ainda, né? De personalidade. Sim. Então ela entende que aquilo é só uma característica. Eu assim, não tô tirando a minha culpa nisso, sabe? Mas eu cresci com um amigo de infância deficiente auditivo, o João Paulo. Já falei aqui dele várias vezes. Ele é mudo porque ele é surdo, né? E a gente cresceu assim, não vendo ele como uma pessoa diferente da gente. Tanto é que a gente zoava ele muito, até hoje eu zoo ele pra caramba. E ele zoava a gente também, muito brincalhão. E por conta de ter crescido com ele, não vendo essa separação, eu, às vezes, com alguns outros amigos, ou até mesmo... Ainda não brinquei com você porque eu não ganhei tanta liberdade assim. Mas já me peguei fazendo brincadeiras com os outros que têm deficiência, por eu não ver essa separação. Perfeito. E aí, por nunca ter visto essa separação, por ter crescido com uma criança assim, né? Não me tocar que às vezes a outra pessoa ela não se sente confortável com isso. Isso varia, né? Isso varia de pessoa para pessoa. Acho e a que gente não consegue... questão de feeling, né? Exatamente. Se você tem intimidade, já se sentiu que a outra pessoa não se importa, eu acho que é o comportamento mais saudável possível. Você está tratando a outra pessoa como igual. Como igual, né? Eu, no meu ponto de vista, uma brincadeira, uma zoação, para mim é uma forma de inclusão. Porque, eu vou brincar com ele assim, mas com você eu não vou brincar. Não, mas assim, é claro, né? Você não vai fazer isso com um desconhecido, sim, né? Claro. Mas é isso. Mas sim, claro, depois dessa entrevista eu vou te zoar em algum momento que a gente se vê de novo. Mas eu falo assim, eu tive essa oportunidade de crescer de infância, desde os 5 anos de idade. O João Paulo, a gente ainda se vê, temos contato no WhatsApp e tudo mais. E aí, quando eu vejo as pessoas falando... eu falo, mas eu não vejo esse mundo. Parece que no meu mundo, na minha bolha, não tinha esse preconceito. O Léo, que é o presidente do CIDEP, a gente é da mesma rua, crescemos juntos.
E a gente falava que o João Paulo era irmão do Léo. Os dois eram muito igual. E a gente zoava e tudo mais. Então, assim, acho que até por isso o Léo é muito fervoroso na causa, porque a gente cresceu tendo essa inclusão. E a gente não aceitava, a gente defendia o João Paulo. Quando tinha qualquer mínimo de preconceito com ele, a gente defendia. É isso que eu falo, né? O convívio desde cedo faz vocês perceberem que a deficiência, na verdade, ela é só uma característica da pessoa. Ser alto, baixo, gordo, magro, cor do olho, cor da pele, são deficiência ou não, são características. E qual que é a importância da família na questão do conselho? Então, a gente tem no conselho, né, vagas. O conselho é um órgão paritário. O que isso significa? Metade das vagas são para a sociedade civil, metade das vagas é do poder público. Nas vagas da sociedade civil, a gente tem representantes das deficiências, né, pessoas com deficiência mesmo, ou representante legal, que é o caso da Thalita, por exemplo. Como a Mel é menor de idade, a mãe representa, né? Ou casos, por exemplo, de um autista não verbal ou uma pessoa com deficiência intelectual com um pouco mais de comprometimento, às vezes ela é representada pelos pais, né? As famílias, em geral, cumprem um papel, sim, importantíssimo, fundamental. E tem membros também da política dentro do conselho? Tem de várias secretarias. O conselho passou por uma mudança na lei, agora recente, né? Essa gestão está acabando esse mês e vai empossar uma nova, que a gente vai ter, deixa eu ver se não me foge ninguém, Secretaria de Cultura, Departamento de Trânsito, Assistência Social, Obras, Planejamento, a Educação, Procuradoria, são 8. Me fugiu alguma aí, perdão. Mas as secretarias que têm mais relacionamento com política para a pessoa com deficiência, elas compõem o Comped também. Então fazem parte também do Comped. Para vocês poderem estipular, criar leis, fazer a fiscalização mais próxima. E levar, né, as demandas. Então, por exemplo, surgiu aí, sei lá, a gente teve agora alguns dias atrás a denúncia, né, de que supostamente uma aluna autista teria sido trancada no armário, na escola rural e tal. Aí a gente recebe essa denúncia, encaminha para a Secretaria de Educação. Eu ouvi essa denúncia. Acompanha o desenrolar do caso, né? Então, o poder público está lá para isso também, né? Para ajudar até na proposição também. Hoje tem secretarias que são bem parceiras. A ação por si só já é um crime, trancar uma criança no armário, certo? Ela, por se tratar de uma criança com deficiência, a punição ela é mais rígida? Então, primeiro vale lembrar que isso está sob investigação. Então a gente não tem certeza se isso aconteceu dessa forma. Mas ela seria enquadrado na lei brasileira de inclusão, né? Então existe uma lei de tratativa diferente. Como se fosse um agravante. Como se fosse um agravante. E só para constar também, né, gente, o transtorno do espectro autista, ele não é uma deficiência, ele é um aspecto da neurodivergência. Mas no Brasil, por lei, ele é equiparado, em termos de direito, né, às pessoas com deficiência. Então, por isso que o TEA faz parte do conselho também. São detalhes que, assim como a neurodivergência inclui, por exemplo, o TEA, TDAH, altas habilidades de superdotação e mas outros. Também igual tem níveis, né, para poder se enquadrar. Não, no caso do TEA não. A legislação tem TEA, mesmo que seja suporte 1, ele já pode usufruir dos mesmos direitos da pessoa com deficiência. Entendi. Tá, são detalhes legais, mas que fazem diferença. Porque hoje você tem essa parcela coberta pela lei, mas, por exemplo, quem tem TDAH não está coberto. É porque hoje em dia todo mundo está sendo diagnosticado com TDAH. Eu acho que eu tenho. Você tem certeza. Você tem, Douglas. Você tem. Uns 90%, né? Quase batendo no 100 ali. Mais ou menos, né? Eu tenho certeza. Como diz
um cantor famoso que minha mãe gosta muito, o Leonardo, ele fala que 10% de sequela todo mundo tem. No mínimo tem. 10% de sequela. Na família dele, ele fala que tem uns 20 Como é que é ali. aquele ditado? De perto ninguém é normal, né? Não, de longe é porque não tá enxergando direito. Pode né? ser. E, ô Márcio, vou perguntar da sua cadeira, cara. Manda. Vocês não estão vendo, até mesmo quem tá assistindo não tá vendo a cadeira dele, da mesma forma que eu. Ela é muito bonita, na hora que você chegou, eu já tinha visto, sei lá, no CIDEP com a cadeira. E eu até pensei que você fazia algum esporte, tipo, sabe, basquete com a cadeira, algo assim, porque ela é diferente. Ela é diferente das cadeiras convencionais que a gente vê. E isso é porque realmente você fazia algum esporte com ela, ou é porque você foi tendo mais, sei lá, teve mais acesso, quis comprar uma cadeira mais confortável? Então, a cadeira esportiva, ela, que é essa do basquete, do atletismo, ela é um pouco diferente. As rodas são mais inclinadas, enfim, não é o caso. Minha cadeira é uma cadeira normal. Só que a gente tem dois tipos, basicamente, de cadeira de roda sem ser a esportiva. Aquela que dobra fechando, que a gente fala dobra em X, que é a mais comum. Aquela que a gente vê no hospital, em shopping e tal. E tem a cadeira monobloco, que é essa minha, desse tipo. A cadeira monobloco, você tira as rodas dela, dobra e ela fica assim. Né? Ela não fecha como Tipo uma sanfona. Ela fecha descendo o encosto. E aí isso fica mais fácil para transportar no carro, por exemplo. Então eu tiro, como que eu passo para o carro, né? Eu abro a porta, tal, me transfiro para o banco do motorista, tiro os pneus, coloco no banco de trás, dobro a cadeira, ela fica assim, e aí eu passo ela pelo painel do carro, ela vai como se fosse uma pessoa sentada. Ela fica em formato de L. Isso, fica no formato de L. Essa cadeira foi um acaso, assim, eu fiz uma reabilitação no SARA, no Hospital SARA em Brasília, e o pessoal lá me prescreveu, né, uma cadeira e tal, e tinha uma loja ali na cidade, eu fui e estava vendo tal, as cadeiras, a mulher, experimenta essa aqui, que essa aqui ela é muito estreita também, né, ela é bem justa, é o menor número que tem. Aí eu sentei e falei, nossa, leve, falei, que coisa maravilhosa, falei, mas não tem dinheiro para isso não. Aí ela, não, mas isso aqui tem financiamento, isso é uma coisa importante. Existe uma linha de crédito, banco público, né, eu fiz no Banco do Brasil, que você parcela equipamentos de acessibilidade ou até reformas com essa finalidade de acessibilidade em 60 vezes com o único juro realmente baixo do Brasil. É baixíssimo a taxa de juros. Baixíssimo a taxa? Baixíssimo. Então... Pô, podia não ter, né? Mas assim, é irrisório, é realmente irrisório. Aí eu casei com ela, fiquei 5 anos pagando, e ela me ajuda muito, porque eu sou bastante ativo, então assim, para colocar, sair do carro, quanto mais leve, melhor, né? E o carbono, ele traz essa leveza aí, e também, ao mesmo tempo, é um material resistente, muito resistente. Material resistente, leve, bonito. Mas infelizmente, né? Infelizmente, eu sei que isso é um privilégio, essa não é a realidade da maioria dos cadeirantes, né? No Brasil, as cadeiras de rodas são equipamentos caros, bem caros. Não só as cadeiras, mas uma série de outros dispositivos de acessibilidade são caros, né? Então, muitas vezes a gente pede via SUS, e isso aí leva um tempo. Quando chega, às vezes, ainda tem um problema de tamanho, né? De numeração. Então, essa é uma questão que também é um entrave, né? Pô, legal, prótese, bom saber órtese. que tem essa linha de crédito assim, mais fácil, que eu acho que muita gente não sabe. Que tem essa possibilidade, né? E também não é muito divulgado, né, isso. Não. Se você vai em lojas especializadas, às vezes eles sabem e te avisam, né? Mas isso para qualquer coisa, assim, em relação à acessibilidade. Então, às vezes, um respirador,
né? Pensando em outras deficiências, um aparelho auditivo. Você falou questão de reforma para casa? Né? Por exemplo, sei lá, tem uma casa, alguém ficou cadeirante e você quer botar um elevador, sei lá. Claro, tem que ter um projetinho do engenheiro, tal, você leva no banco, o banco libera e você paga. Hoje eu não sei de cabeça qual é o limite, mas é um bom valor assim, que eles financiam. Eles financiam tudo, né? Mas eu não lembro o teto. É bem interessante, fica a dica aí. Quem precisar de órtese, prótese, né? Às vezes tem um membro amputado, precisa de uma prótese, então são várias, muita coisa que abarca ali. Legal. Existe um fundo municipal para ajudar o Comped na questão de implementação de acessibilidade? Existe. O Conselho tem o Fundirp, né, na sigla. É um fundo de recursos, ele basicamente vive de doação, né? E com ele a gente decide em assembleia, né, o uso enfim, seja para eventos ou para ação de conscientização. Então, por exemplo, nessa última que a gente fez, nós imprimimos que a gente brinca, né, são multas morais. Que às vezes você está passando num lugar, vê alguém ocupando a vaga indevidamente, não tem alguém para denunciar por perto, você coloca lá pelo menos como efeito de conscientização, né? Então é esse tipo de coisa, né? Todo mundo que quiser doar é mais do que bem-vindo aí. Tem alguma forma as empresas ajudarem, e isso também ajuda na questão de abatimento fiscal, algo do tipo assim? Nós não temos como existe, por exemplo, do Fundo da Criança e do Adolescente, o Fundo Idoso, né, que é do Imposto de Renda. Uhum. A gente não tem. É só mesmo para esses dois públicos. Por doação. É só mesmo para criança, adolescente e idoso. Então é mais difícil para a gente angariar recurso, né? Tá, e se alguma empresa ou até mesmo pessoas quiserem ajudar vocês, como é que é o caminho para isso? Pode me procurar, a gente vou estar marcado aí provavelmente nos posts, né? Ou se não, pode se dirigir mesmo à Secretaria de Assistência Social que eles encaminham para a gente. A Secretaria de Assistência é a gestora do Comped, né? O Comped está nesse guarda-chuva, embora ele tenha autonomia, ele está no guarda-chuva da assistência social. E aí pode procurar a rede social de vocês, claro. Que é o Comped. @comped.pocos. Quer entrar em contato com vocês para fazer doação, até mesmo participar, estar mais ativo aí das ações que vocês promovem. Sim, a gente tem, durante setembro, né, nós realizamos o Setembro Verde, que são várias ações durante o mês de conscientização, né, da pessoa com deficiência. Culminando aí por volta do dia 21, que é o dia de luta da pessoa com deficiência, na parada. Dia 21 de? Setembro. Que é a parada da pessoa com deficiência. A gente já fez 2 edições e esse ano vamos para a 3ª. Então a gente para um pouco ali aqui na Rua São Paulo, a gente para o trânsito, aí tem uma série de serviços acontecendo e tem atrações, tem a banda da PAI, banda da DEFIP, o circo. Então é um momento que tem pipoca, algodão doce, a gente distribui ali, corta cabelo, tem de tudo. Então é um momento que as pessoas com deficiência se juntam ali e se apresentam para a sociedade, né? Nós estamos aqui, somos muitos e é um momento especial, assim, na parada. Então tem visibilidade, né? A gente pode, em contrapartida, expor a marca, esse tipo de coisa. Legal, bacana. E que mensagem você deixa para quem tem alguma deficiência, nasceu ou adquiriu alguma deficiência no decorrer da vida aí, que às vezes não consegue ter essa aceitação ainda, ou tem um pouquinho de dificuldade? Eu vejo que você é casado, você tem aparentemente uma vida bem adaptada. Então, que conselho você deixa para essas pessoas? Gente, a deficiência é uma característica, só isso. Por mais que você adquiriu, né, ou nasceu com uma deficiência, você é uma pessoa como qualquer outra. É o que eu disse, a gente às vezes precisa de alguma adaptação para conseguir fazer as coisas, mas é possível fazer
não vou dizer tudo, porque ninguém é capaz de fazer tudo, né? Todo mundo tem uma limitação, a gente também tem, mas isso não pode impedir a pessoa de viver, de ter uma vida em plenitude, no máximo que ela conseguir. Então, claro, muitas vezes a sociedade vai querer te restringir, né, por conta do capacitismo, mas a gente tem que lutar para garantir esses direitos, né? Se você, de repente, se sentiu violado em algum desses direitos, né, te impediram de fazer alguma coisa, procura o conselho, a gente já falou aí das redes sociais, e a gente encaminha essa denúncia para que isso não aconteça mais, que você possa exercer a sua liberdade como qualquer pessoa. Legal. Eu vou dar um exemplo aqui de que eu vi esses dias de uma professora explicando sobre a questão da dificuldade na vida. Que a gente espera que a nossa vida seja linear, sem dificuldade nenhuma. E se ela for sem dificuldade nenhuma, sem obstáculo nenhum, a gente vai ver assim, certo? Sem grandes projetos, sem grandes propósitos. Então, a nossa vida é tipo uma escada. E a gente vem, quando vê, se depara com uma dificuldade. Tem muita gente que fica batendo naquela parede da dificuldade. Fica batendo. E tem gente que para ali e vai quebrar a cabeça batendo naquela parede de dificuldade. Mas chega um determinado ponto, se você parar, raciocinar, falar, peraí, o que essa dificuldade, o que essa dor está querendo dizer? O que ela está querendo me ensinar? Se você parar para observar o que aquilo pode te ajudar, ou o que você pode aprender com aquela dificuldade, você vai conseguir olhar para cima. E aí você vai ver que, opa, se eu subir, ó, eu consigo pular esse degrau. E aí você vai ficar normal, vai tipo, aquele problema vai sumir, você vai transpassar ele e aí a tua vida segue. E aí de novo você quer aquele conforto da vida linear até chegar no próximo obstáculo. E aí se você aprendeu com o anterior, você vai saber que, opa, essa dificuldade novamente está querendo me ensinar alguma coisa. E agora eu não vou ficar batendo a cabeça, vou aprender com ela para transpassar esse degrau. E assim você vai indo, caminhando e subindo. Perfeito. E tem muita gente que fica parada, estagnada naquele primeiro degrau, batendo a cabeça, porque acha que não tem mais nada. Então, a questão, a lógica por trás é a dificuldade na tua frente, que você se deparou com ela, que ela não é para te estagnar, a vida não é para te derrubar com aquela dor ou com aquela dificuldade, mas sim para te ensinar que você é capaz de transpassar aquilo. Então o problema ele é para você aprender com ele. E a vida, ela disse que a vida não, se a vida não te apresentar problemas e não te dar dificuldades para você passar, significa que você não tem o que oferecer, não tem ferramentas. Tá vivendo errado. Você tá vivendo errado, você não tem ferramentas para poder aprender com aquilo. Então, o problema na vida ele é válido para aprendizado e não para te estagnar. Perfeito. Então, Guilherme, o que é um problema? Cara, tem um amigo meu que fala que o problema é morrer. Porque o restante tudo tem solução. Problema é aquilo que tem solução. O que não tem solução é um fato. O fato, ele fala que o problema, o único problema que ele sabe é a morte. Porque problema tem solução. Se tem solução, não é um problema. É só você Gente, pensar. todo problema tem solução. Às vezes, a gente não consegue resolver sozinho. Sim. Isso é um fato. Agora, se você tem algum problema relacionado à deficiência e você não consegue resolver sozinho, procura o conselho. O conselho existe para isso mesmo, tá? Na época que a gente vive, né, na geração que a gente vive, tem mais facilidades, tem mais pessoas para poder ajudar, né, em relação a alguns problemas que a gente enfrenta no dia a dia e tudo mais. Então a questão é pedir ajuda mesmo, não se sentir menor, né? Não, de modo algum. Pedir ajuda. E assim, as tecnologias de comunicação ajudaram muito a pessoa com deficiência. Porque às vezes antigamente você sem, né, o telefone, sem até as redes, celular e tal, você não tinha como contatar alguém. Hoje você tem, né, dentro de casa. Então pode entrar em contato com a gente. Tem mesmo para conversar, sim. Bater um papo. Quiser participar, gente, o conselho, ele, claro, tem os membros, né, que são eleitos e tudo, mas ele é absolutamente aberto. Qualquer pessoa pode participar da reunião.
Tá? Nem todos vão poder votar, né? Só quem foi eleito, mas todo mundo pode ir lá levar o problema, apresentar propostas, discutir, absolutamente aberto. Que legal. Com e sem deficiência, qualquer pessoa. Bacana. Mas tem alguma pergunta que você gostaria que eu tivesse feito e eu não fiz? Eu gostaria? Não, eu acho que não. Acho que foi muito bem. Eu pergunto, como é que você casou? Não, casei antes. Você casou antes? Casei antes, já era casado. Mas assim, um tema que talvez a gente não tenha tocado, que é um tema caro, é a sexualidade de pessoa com deficiência. Né? Muitas vezes, por uma série de fatores aí, ou por estar restrito ao lar, ou a pessoa sofre com falta de autoestima, né? Não acredita que ela pode ser desejada, amada, ela acaba tendo dificuldades nos relacionamentos amorosos, né? A gente sabe também que é um fator de risco para violação, né? Para abuso. Então, é uma questão delicada. Eu recomendo aqui, para quem quiser assistir, um filme chamado Assexibilidade, está no Globoplay, fazendo já um jabá. A gente apresentou ele em 2024 no IMS como parte do Setembro Verde, veio o diretor e tal, e tem dificuldades que vocês não imaginam. Por exemplo, motel acessível, pessoas que têm dificuldade de abrir o preservativo por causa da mão. Da mão. Então, é um filme excelente, recomendo muito. Acessibilidade. E, às vezes, a própria superproteção da família, né? Tem muita gente que vê a pessoa com deficiência como um ser assexuado, angelical, sei lá, e não é nada disso, gente, é gente, normal. Sim, tem as mesmas vontades. As mesmas vontades. Como eu te falei, né, eu adquiri a deficiência, eu já era casado, mas isso a deficiência não me atrapalhou em nada. O meu casamento, minha relação, já são mais de 10 anos. Eu tive uma tia que namorou um cadeirante aqui na cidade e tal, por um bom tempo. E o cadeirante que terminou com ela. Ele que terminou com ela. Aí, que você, na cabeça, você espera ao contrário, né? Você falando aí, eu lembrei disso daí agora. E ele ia de carro na porta de casa lá, tipo, pra poder ver ela e tal. Vocês nunca pensaram nisso, né? Eu tenho certeza, se o motel tem rampa ou não. Não, você falou aqui agora, os que eu já fui não tem, não. É difícil. Olha, eu vou te falar que... Assim, eu nunca frequentei esse tipo de ambiente, mas me falaram que é difícil. Entendeu? Tá tirando o corpo fora. Tô brincando. Mas que eu me lembro, assim, dos que eu já conheci, acho que 1 ou 2. E assim, a gente tem em outros países, em alguns países, uma preocupação tão grande com a sexualidade da pessoa com deficiência, que você tem profissionais contratados pelo Estado para ajudar. Porque pensa um tetraplégico, por exemplo, ou alguma pessoa que tem uma limitação no membro superior. Ele muitas vezes não consegue nem se masturbar. Tá aí um caminho aí, um ramo talvez inexplorado aí para os profissionais, né? Que acho que nem igual eu perguntei pro Léo e pro Heraldo se é ensinado na Faculdade de Educação Física essa parte, né? Dos Paralímpicos e tudo mais, eles falaram que não, a não ser que eles levem a proposta para a faculdade. E acredito que tanto para a parte de psicologia, de fisioterapia, acho que fisioterapia até tem mais, né? Uhum. Mas psicologia eu acho que não deve ter, não, cara. Eu sei perguntar para a Mara sobre isso. A única coisa que eu sei é que aqui na Anhanguera, no curso de Educação Física, tem uma disciplina de esporte adaptado. Que eu, inclusive, já fui lá um dia, conversei com a turma e tal, então eu sei que tem. Mas de resto... As demais disciplinas, talvez não. Não sei. E é uma questão que as pessoas têm muito pudor em tocar, né? Mas que fundamental. A parte sexual em si, né? O tema em si, até hoje a gente ainda tem
tem essa restrição, tem esse cuidadozinho tal de comentar, de falar, né? Se tratando ainda de uma pessoa deficiente, é mais ainda, né? Sim, mas eu acho que isso precisa melhorar, até porque, como eu disse, né? Muitos estão em uma situação muito vulnerável para abuso. E infelizmente, né, isso é um dado, a gente sabe que a maioria dos abusos ocorrem com pessoas da casa, né, familiar ou alguém que frequenta ali a residência. Então, tem que conscientizar essas pessoas também de que isso é uma violência, né, que precisa ser denunciado caso ocorra, senão a gente vai... Porque pensa, um adolescente, por exemplo, que sofre essa violência, mas está mais inserido na sociedade, ele tem mais facilidade para denunciar. Sim. Uma pessoa que às vezes está restrita ao lar, como é que ela vai fazer? Então, fica aí também o alerta, né? Fica o alerta. É isso aí, gente. Fica aí o alerta aí. E para você que é deficiente, saiba que você tem espaço na sociedade e tem aí órgãos e instituições que podem te ajudar, né? E que você pode fazer parte, né? Temos aí o Comped, o CIDEP, tem as outras instituições, a DEFIP, a PAI, a ACD, enfim. Não se sinta menos, né, do que ninguém e nem excluído, né? Vem fazer parte, né? Vem viver. Isso, o lugar da pessoa com deficiência é onde ela quiser. Exatamente. Márcio, muito obrigado, né? Eu que agradeço. Você ter aceitado aí o convite, ter vindo conversar com a gente. Fico muito feliz. Espero que a gente consiga ter falado aí, né? Consiga ter conversado aí o que você gostaria. Não, foi muito bom. Eu que agradeço, assim... A gente tenta cada vez mais levar esse tema a público, né? Para que ele se torne cada vez menos um tabu e que as pessoas se conscientizem, né? Em vários sentidos que a gente conversou aqui, por exemplo, e que isso retorne, né? Para a pessoa com deficiência para uma vida menos difícil, né? A ideia é sempre essa. Agradeço. Bacana. Bom, gente, é isso. Queria agradecer ao Márcio Dogão por ter feito parte aí desse bate-papo comigo aqui. Agradecer aqui a Casa do Colono, vocês aí que estão nos assistindo e nos ouvindo, tanto no YouTube quanto no Spotify. Peço que vocês também sigam as nossas redes sociais, tanto no TikTok, no Facebook, no Instagram, no YouTube. E toda sexta-feira, às 8 horas, tem um vídeo completo, tanto no Spotify quanto no YouTube. Tá certo? Então não tem para onde se escorrer. A gente está quase em todas as redes sociais. Tá certo? Então siga, comenta, compartilha esse vídeo e até o próximo Papo Nômade.